Nós estamos aqui, então, para a defesa do doutorado da candidata Silvane Santos da Silva. O título do trabalho é Microestrutura e Desempenho de Concretos com Substituições de Cimento por Altos Teores de Filler Calcário. E eu queria aproveitar que a gente já está gravando para deixar registrado que esse trabalho, o mérito todo dele, da orientação, foi do professor Geraldo. Eu estou simplesmente cumprindo uma questão burocrática, documental. Agora, o professor Geraldo, por uma questão de burocracia mesmo, ele acabou não renovando o vínculo dele como professor visitante, né, professor, ou convidado, eu não me lembro exatamente o termo que eu... Convidado. Voluntário. Voluntário, perfeito. E aí eu assumi a orientação agora no finalzinho do trabalho da Silvane, mas é simplesmente pro forma, né? Todos que estão aqui sabem que o trabalho foi efetivamente orientado pelo professor Geraldo. E por uma questão desse problema de saúde que o professor teve agora no último mês, a gente achou por bem não fazer ele o presidente da banca. Então, a portaria saiu eu, o presidente, mas o professor Geraldo, se quiser conduzir, o senhor conduz, professor, como o senhor quiser. Não, seja à vontade. Tá bom. Mas o senhor, a qualquer momento, o senhor abre o microfone e fala, tá? O senhor tem toda a liberdade do mundo para fazer. Então, eu queria agradecer os participantes da banca, o professor doutor Boris Casanova Sokolovics, a professora doutora Cristiane Carim dos Santos, o professor doutor Juarez Roupe Filho e o professor doutor Rodrigo Gottens da Silva, por aceitarem participar dessa defesa. A partir de agora, a gente vai já dar início a ela. Silvane, tu já projeta a apresentação, então? Tu está no... Aí, perfeito. Silvane, a partir de agora, tu tem de 40 a 50 minutos para fazer a defesa. No final da defesa, a gente passa para a arguição da banca, tá bom? Certo. Boa sorte. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Silvane Santos. Vou estar, então, fazendo a apresentação da minha defesa de doutorado com o título de Microestrutura e Desempenho de Concretos com Substituições de Filler de Cimento por Altos Teores de Filler Calcário, sendo, então, orientadas aí pelos professores doutores Geraldo Sechela Isaia e André Lubeck. Então, a apresentação ela está estruturada em 5 momentos, sendo o primeiro uma introdução ao assunto, o segundo fazendo uma breve revisão bibliográfica sobre o assunto, falando sobre as interações do filler calcário e a cinza volante nas misturas cimentícias. Em terceiro, apresentando os materiais e os métodos que foram utilizados para o desenvolvimento do trabalho. Em quarto, os resultados que foram obtidos através, então, do desenvolvimento dessa metodologia. E 5, as conclusões que podem ser aí tiradas, então, de todo esse programa experimental. Por último, as referências que estão apresentadas algumas na apresentação e na sua totalidade no texto da tese. Então, o cimento ele é o principal material, né, na formulação de concretos. E a sua produção, ela é crescente e a tendência é sempre aumentar em virtude das demandas que se tem de mercado. Acredita-se, então, que isso vai ser ampliado nos próximos anos e o cimento, por ele possuir na sua composição, digamos, o seu principal item que forma o cimento é o clinker pond, e ele causa vários impactos ambientais na sua produção. Então, o principal, hoje em dia, muito se discute em reduzir esses impactos que são causados através do seu processo de fabricação. Então, a produção do cimento, ela foi, lá em 2019, ela foi de 53 milhões de toneladas, e o Brasil foi considerado o 12º produtor mundial de cimento. Esse produto, o principal responsável pelo seu consumo, então, é a construção civil, que fica aí na margem de 40% a 75% dessa matéria-prima é ocupada por ela.
No seu processo de fabricação, estima-se que 90% das emissões de CO2 elas ocorrem, né, durante esse processo. Então, as cimenteiras brasileiras, elas foram responsáveis lá nesse ano por 2,6% dessas emissões. Então, estão sendo desenvolvidos estudos, métodos aprimorados para que esses índices eles possam ser reduzidos. Um avanço que a gente teve no Brasil foi quando houve a revisão, então, da norma, né, de cimento, a 16697, em que ela prevê a utilização, aumentou o teor de utilização de adições minerais. No nosso caso aqui, falando do filler. Então, com a atualização da norma, se trabalhava em algo de 10% a 15% de adição de filler no cimento, isso passou para 20% a 25% de adição. Se nós tivermos uma maior teores de adições minerais, incorporação de resíduos em concretos, vai acontecer com que irá diminuir o consumo dos teores de clinker, os recursos naturais da mesma forma. Com isso, vai ocasionar uma redução nas emanações de CO2 e, com isso, reduzir, então, aí os impactos ambientais causados pela produção do clinker. Qual que foi, então, o objetivo geral do trabalho? Foi de formular misturas de concretos com elevados teores de substituição de clinker, de CP, né, de cimento Portland, iguais ou superiores a 50% em massa, em misturas binárias de filler calcário e ternárias de filler calcário com cinza volante, e assim avaliar o comportamento mecânico, a microestrutura e a durabilidade dessas misturas. Dentro dos objetivos específicos, então, foi de formular misturas através de métodos de empacotamento de partículas para a obtenção do menor teor possível de vazios, com o emprego de filler calcário em substituição ao clinker de CP, em teores de pelo menos o dobro permitido pela norma brasileira. Então, a norma brasileira ela prevê 25%, o nosso teor mínimo de substituição foi de 50%. Avaliar o efeito da substituição parcial do cimento Portland por filler calcário e filler calcário cinza volante na resistência à compressão axial do concreto, investigar a influência das substituições de cimento por filler calcário e filler calcário cinza volante em relação à hidratação das pastas, através das fases formadas, da água quimicamente combinada e do consumo de hidróxido de cálcio. Analisar o impacto dessas substituições do cimento por filler calcário e cinza volante quanto ao refinamento dos poros na pasta, e ainda identificar dentre as misturas formuladas qual proporcionaria uma menor absorção capilar, e investigar a durabilidade das misturas por meio de ensaio de penetração de cloretos para observar os efeitos físicos e químicos. Qual a justificativa, então, para o trabalho? Como eu comentei anteriormente, a produção do cimento ela é alta e através dessa produção grande vai causar impactos na natureza, né, através da emissão dos gases poluentes. Com isso é necessário, então, a escolha de alternativas que venham reduzir esses impactos causados ao meio ambiente. Uma delas é a utilização de adições minerais, que vai aí proporcionar uma mitigação, então, desses efeitos. Com isso, estão sendo desenvolvidos estudos, né, que venham aprofundar aí o uso de materiais alternativos, também em relação à disposição de materiais que a gente tem que causam um impacto ambiental menor, mas para isso também é necessário a gente avaliar tanto o desempenho quanto a durabilidade desses concretos. A originalidade da pesquisa. Então, o filler calcário ele é uma das adições minerais inertes mais utilizadas nas fábricas de cimento e normas internacionais elas já limitam o uso do filler calcário em até 35%. Então, nós aqui no Brasil estamos trabalhando hoje com algo na faixa de 25%. Então, comparado às normas internacionais, a gente ainda teria aí uma margem, né? A disparidade, então, entre os países, ela se dá em virtude da visão, até visão técnica e visão sociocultural de cada país.
Considerando, então, a redução do impacto ambiental, a disponibilidade e as evidências que já foram obtidas por alguns pesquisadores, utilizando teores não tão altos quanto foi proposto no presente trabalho, que se despertou, então, o interesse em investigar esses benefícios, que foi de fazer substituições do cimento na ordem de até 80% em massa. Hipótese. A utilização, então, do filler calcário em altos teores, no caso das misturas binárias, ocasionaria, então, uma redução do impacto ambiental, melhora das propriedades físico-químicas, com isso, um aumento da durabilidade. A utilização do filler calcário e a cinza volante irá propiciar, então, um efeito sinérgico, um efeito combinado, né, da ação das duas adições, que proporcionaria um refinamento dos poros e, por fim, a formação de novos compostos. Então, o filler calcário, ele é uma adição mineral inerte, a sua forma pode ser encontrada na forma de calcita, dolomita e aragonita, é um material fino, e a sua moagem pode ser conjunta na fabricação do cimento ou de forma separada. Entre alguns efeitos que o filler calcário pode proporcionar ao concreto está o efeito físico, através do efeito filler, né? O efeito de diluição da nucleação heterogênea, nas reações de hidratação, que vai acontecer modificações, e até mesmo o efeito da granulometria. Então, o filler calcário, com altos teores de substituição, vem sendo estudado e esses teores eles vêm aumentando. Acredita-se, então, assim, que concretos com baixas relações água-aglomerantes, em torno, abaixo de 0,4, boa parte do cimento ela vai continuar sem hidratar. Então, esse material que ele está sendo usado ali como de enchimento, não hidratou, ele pode ser substituído, como no caso do presente trabalho, o filler calcário. Através, então, da otimização dos materiais, é possível desenvolver um concreto com 50% de CP substituído por adições minerais. Isso são evidências que já existem em trabalhos que foram desenvolvidos por alguns autores. A cinza volante, ao contrário do filler calcário, ela é uma adição mineral ativa, e é encontrada de forma esférica, com uma superfície plana, e o seu efeito ele é semelhante ao dos plastificantes em relação à demanda de água. Então, a sílica amorfa ela vai reagir, né, com a portlandita, formando portlandita, consequentemente CSH secundário, que seria a nossa reação pozolânica, que é o efeito dela no concreto. Trazendo aqui um exemplo do Lautenbach, a gente percebe que ocorrem alterações na hidratação do cimento conforme se tem a disposição da cinza volante no sistema. Em misturas ternárias de filler calcário e cinza volante, como eu comentei antes, a gente deve considerar, então, o efeito sinérgico, que seria a associação desses efeitos, o efeito físico e químico dessas adições. Vai acontecer, então, uma sinergia entre o material carbonático do filler calcário com a cinza volante. O filler calcário irá atuar na formação de carboaluminatos e a cinza volante em aluminatos adicionais que amplificam o efeito do filler calcário. Falando sobre sempre em substituir parte do cimento, deve-se levar em consideração sempre a durabilidade desse concreto, porque vai acontecer essas modificações na sua estrutura. E o principal objetivo é desenvolver concretos que eles também sejam duráveis. Então, por exemplo, se eu desenvolvi um concreto com 100% de cimento e a estimativa de vida dele era para 100 anos, quando eu fizer esse meu concreto com 50% de substituição, por exemplo, eu preciso garantir que ele vai ter aí um desempenho da estrutura e uma vida útil considerável quanto o concreto que tenha só cimento. E a gente conta aí com alguns fluidos que são importantes, né, na durabilidade das estruturas, como a água pura ou água com íons, o gás carbônico, o oxigênio,
que eles vão estar aí diretamente atuando nas estruturas e elas precisam aí manter, né, essa estabilidade, esse desempenho para cumprir com o seu propósito. Ainda o empacotamento de partículas, que nada mais é do que os vazios deixados por partículas maiores serem preenchidos por partículas menores e assim sucessivamente, fazer com que esse concreto tenha uma rede de poros diminuída, né? Diminuir a quantidade de vazios nesse concreto para tornar ele mais impermeável e, consequentemente, mais durável. Então, indo para a metodologia, quais foram os materiais utilizados e os métodos usados também. Dentro dos aglomerantes, então, a gente tem o cimento Portland, que foi utilizado o CP5 Ari, por ele ter um teor menor de adições. O filler calcário, que foi de origem de rocha calcítica, foi moído por 3 horas. E a cinza volante, originária da termoelétrica de Candiota, que foi moída por 2 horas, considerada uma pozolana da classe F. Então, apresentando aqui as principais características, né, dos materiais utilizados. Dentro dos aglomerantes, então, a gente tem as curvas granulométricas, tanto do cimento, como o filler calcário e a cinza volante. Também foi feita a análise química desses 3 componentes, onde pode-se ver através do óxido de cálcio a origem, né, desse filler calcário. Ainda foi feita análise também da composição física desses materiais. Percebe-se que a superfície específica BET do filler calcário de 8,22, né, bem maior comparada à cinza volante e ao cimento CP5 Ari. Também como o tamanho médio dos grãos, né, que a gente tem ali o filler calcário com 2,09, sendo partículas bem pequenas comparado aos outros 2 aglomerantes. Foi realizada também o MEV, né, dos 3 aglomerantes, então a gente pode ver a morfologia tanto do cimento na figura A, do filler calcário na figura B e da cinza volante na figura C. Também foi feita a análise DRX dos 3 aglomerantes, confirmando alguns dados, né, que já foram apresentados anteriormente, como no caso do filler calcário, ali o teor de quantidade de óxido de cálcio que apresentou na mistura. Foi feita também a TG-DTG dos aglomerantes, avaliando ali a perda de massa conforme essas misturas, esses materiais foram aquecidos, confirmando já os dados apresentados. E também foram utilizados na formulação das misturas 3 agregados, que foram areia fina, areia média e a brita zero, conforme são apresentadas na tabela 3 as características físicas. A distribuição, então, do tamanho de partículas, dos agregados miúdos e da brita zero, percebe-se, então, que na distribuição dos agregados miúdos, tanto a areia fina como a areia média, ela ficou ali um pouquinho fora do limite inferior ou superior da zona utilizável trazido pela NBR. Optou-se por utilizar igual para cumprir com os dados do empacotamento, que ela trouxe benefícios. Também foi utilizado aditivo e água. O aditivo utilizado foi o Master Glenium 54, porque foi o que apresentou uma compatibilidade melhor em relação ao cimento. Para fazer, então, aí o estudo do empacotamento e a dosagem desse concreto, foi utilizado, então, o método de Endresen modificado, onde foram feitos testes de alternativas com o coeficiente variando de 0,25 a 0,37, sendo que escolhido, então, para a pesquisa de 0,35. O objetivo do empacotamento, então, era obter o menor teor de vazios entre as partículas,
e adotar a curva real que mais se aproximasse da curva ideal. Para isso, então, foi utilizado o software EMA, e na figura a gente pode ver aí, então, a exemplo da mistura com 50% de substituição do cimento por filler calcário. Então, aqui a gente tem apresentado os traços unitários em massa e o consumo dos materiais utilizados, então, para formular essas misturas. O fator aglomerante ele foi mantido constante, de 0,25 para as 4 misturas, tanto para a mistura de controle, né, que traz o nome de REF, como para as duas misturas binárias, com 50% e 60% de substituição do cimento por filler calcário, bem como a mistura ternária, que possuiu 70% de filler calcário com 10% de cinza volante. Ainda a gente percebe que o abatimento ele foi na ordem de 100 mais ou menos 20 milímetros. E quais ensaios, então, e análises foram realizados para confirmar, investigar aí o comportamento desse concreto? Então, foram feitos ensaios em concretos e em pastas. A resistência à compressão axial, então, ela foi formulados concretos conforme a NBR prevê e foram avaliados nas idades de 28 e 91 dias. Com base nesses dados, foram avaliadas a intensidade de ligante e clinker, bem como a resistência à compressão unitária. Foi feito também um ensaio de penetração de cloretos por imersão, o EPCI, que na idade de 91 dias foram colocados os corpos de provas imersos em uma solução salina e coletados os dados em 7, 14, 28, 56, 91, 180 e 360 dias. Foi feito também um ensaio de absorção por capilaridade, conforme prescreve a Rilente C116, que tiveram 91 dias de cura e após isso, então, realizado o ensaio de absorção. Para ser feito o ensaio de absorção, foi necessário fazer o pré-condicionamento dessas amostras e foi realizada também a análise estatística desses dados para comprovar, né, se eles foram, tanto o teor de substituição como a idade, se foram significativos nas análises. Foi realizada também análises em pastas, através da difração de raio-x, análise termogravimétrica, a microscopia eletrônica de varredura e a porosimetria por intrusão de mercúrio. Para as 4 análises, as amostras tinham 91 dias de idade, foram coletadas e paralisadas as reações para posteriormente realizar relatórios. Então, passando para análise e discussão dos resultados, primeiramente a gente vai estar vendo em relação à resistência à compressão axial, que é uma das principais propriedades do concreto, né? Então, a gente tem apresentado os dados tanto de 28 como 91 dias, percebe-se então a reduzida dispersão desses dados, e comparando os dados obtidos com o que nos traz a NBR 5739, que ela faz uma classificação em níveis em relação à qualidade desses dados. Os dados do presente trabalho foram classificados como nível 2, ou seja, muito bons. Então, a gente, tanto o teor de substituição como a idade e a interação entre a idade e o teor de substituição apresentaram influência, então, nos resultados. Como pode ver aqui na figura 16, estão apresentados os resultados em relação à resistência à compressão axial aos 28 dias. Percebe-se através do gráfico que todas as misturas com substituição, a resistência ela foi inferior à mistura de controle, à mistura de referência. A formação dos compostos resistentes, a gente acredita que até essa idade talvez não conseguiu cumprir, né, desenvolver tudo que conseguiria desenvolver.
em virtude do alto teor do filler calcário, também como a superfície específica dos materiais pode ter causado aí uma aglomeração, o que não permitiu o contato com a água e pode acontecer de parte do material ter ficado inerte sem ter reagido. E a mistura 70 FCDSV, que é a que apresenta cinza volante, a gente acredita que aos 28 dias ela não conseguiu desenvolver o seu potencial da reação pozzolânica por necessitar de mais idade para ela ocorrer. Na figura 17, então, estão apresentados os resultados de resistência à compressão axial aos 91 dias. Percebe-se que houve um incremento de resistência, ainda que o maior desenvolvimento de resistência ocorreu aos 28 dias. Percebe-se que aos 91, falando em relação à mistura 70 FCDSV, houve um preenchimento dos poros e acredita-se que houve o efeito sinérgico, né, dos materiais constituintes dessa mistura, que o filler calcário e a cinza volante, ela atuou aí na atividade pozzolânica, fazendo com que o seu resultado ganhasse essa resistência e ficar com uma resistência média de 51,95 MPa aos 91 dias. Falando então sobre o ganho de resistência, a evolução que teve a resistência à compressão axial dos 28 para os 91 dias, então boa parte, né, a maior parcela desse ganho de resistência foi aos 28 dias. Acredita-se que em virtude do cimento utilizado, porque ele é um CP5 Ari, né, de alta resistência inicial, e houve então aí a formação dos compostos como os carboaluminados. Avaliando então a intensidade de clinker, tanto nos 28 como aos 91 dias, as misturas com adições minerais, o ICQ foi inferior à mistura de referência. E conforme a resistência aumenta, ocorre uma diminuição da ICQ. Tendo uma redução, então, da intensidade de clinker, conforme é aumentado o teor de substituição por filler calcário. Já em relação à intensidade de ligante, tanto aos 28 como aos 91 dias, a gente tem na literatura trabalhos como o do Daminelli, onde ele fala que o valor mínimo da IL foi de 5. No presente trabalho, todas as intensidades de ligantes calculadas foram inferiores ao prescrito por Daminelli, e a mistura 50FC, ela apresentou-se como uma das menores entre as avaliadas, e essas misturas com adições minerais, então, todas elas apresentaram uma IL inferior de 5, e o consumo de ligante também era abaixo de 250. Comparados, então, com os dados de Daminelli, os dados da presente pesquisa, o desempenho foi melhor. Analisando, então, a resistência à compressão axial unitária, tanto dos 28 como aos 91 dias, acredita-se que houve um efeito filler. Ela apresentou, então, um bom desempenho e, com base nos dados obtidos, pode-se dizer que o concreto obtido é um concreto ecoamigável de alta performance. Então, avaliando então a absorção de água aos 91 dias, que foi realizado o ensaio após ser feito todo o preparo das amostras, né, para coletar os dados, percebe-se que houve um aumento então da absorção conforme houve o aumento no teor de substituição do cimento por as adições minerais. A maior absorção foi na mistura 70 FCDSV, que é a mistura que possui 80%, né, de substituição do cimento no total, e o comportamento semelhante ao da compressão axial. Por quê? Porque na compressão axial a gente percebeu que conforme se aumentou o teor de substituição, houve uma redução da resistência.
da mesma forma que na absorção, conforme foi aumentado o teor de substituição, a absorção ela tendeu a aumentar também. E ela possui aí uma relação direta com a compressão axial. Analisando os dados de resistência aos cloretos, que foram coletados aos 91 dias de idade, né, de cura, dados coletados dos 7 aos 360 dias, percebe-se, através do coeficiente de penetração e também dos gráficos das figuras, que entre as misturas que possuem adições minerais, a mistura com 80% de substituição foi a que apresentou o coeficiente de penetração de íons cloretos mais baixo em relação às demais. Isso fica mais evidente quando avaliadas as figuras. Percebe-se que através da figura da mistura de referência, né, de controle, essas imagens aqui foram dos 180 dias. Percebe-se que com 50% de substituição, a distância de penetração ela já era bem considerável, aumentou aos 60, com 60% de substituição, e ela foi reduzida, fica visível na foto, com os 70 FC-10CV. Então, acredita-se que houve alterações na microestrutura e na disposição dos aluminatos, né, pela composição dessas misturas. A presença do filler calcário, ela tende a inibir a penetração de cloretos, segundo alguns pesquisadores afirmam. Acontece que, em virtude da quantidade utilizada no presente trabalho, acredita-se que essas afirmações desses autores não pode ser comprovada. E a mistura 70 FC-10CV é a que apresentou, então, o melhor desempenho, digamos assim, com um coeficiente de permeabilidade entre as misturas com adições minerais mais baixo. Também pode-se dizer que entre as misturas binárias 50FC e 60FC existe uma tendência entre elas. Já em relação à mistura ternária, esse comportamento se opõe em relação às demais. Foi feita, então, a análise microestrutural através de difração de raio-x aos 91 dias de idade. Percebe-se, então, a modificação nos produtos de hidratação das pastas. A portlandita, ela foi reduzida conforme o teor de adições minerais aumentou. E percebe-se um alto teor de calcita, o que infere-se ao tipo de mistura, né? Por ela possuir uma grande disposição de filler calcário de origem calcítica. E também em relação à formação de monocarbonatos, que era um elemento que a gente esperava, não foi identificado através da análise. Foi realizada também a termogravimetria, a analítica diferencial, a TG-DTG, para as 4 misturas. Então, a gente percebe através dos gráficos da figura 23 e 24 a variação que houve tanto na água combinada como portlandita e nos teores de carbonatos das misturas. Através, então, desses dados, foi possível verificar, e através das equações também que foram utilizadas para fazer o cálculo, então, do teor de água combinada, do teor de portlandita e carbonatos. Percebe-se que o teor de portlandita, ele foi reduzindo conforme aumentou o teor de substituição. O teor de água combinada, nas misturas binárias, ele foi muito semelhante e houve uma redução na mistura ternária. E o teor de carbonatos, né, conforme aumentou o teor de substituição, aumentou também o teor de carbonatos.
Se compararmos esses dados dos teores de água combinada, portlandita e carbonatos em relação à resistência à compressão axial, pode-se dizer que conforme aumentou o teor de substituição e a resistência ela tendeu a diminuir, a água quimicamente combinada ela praticamente variou, né? A portlandita ela diminuiu e o teor de carbonatos aumentou. Foram realizadas também a análise microscópica por microscopia eletrônica de varredura, né, o MEV. Então, aqui eu escolhi 3 imagens, que é a imagem de controle aqui do referência, das binárias do 50FC e a mistura ternária com 80% de substituição no total. Percebe-se alguns compostos formados aqui na mistura de referência. Já na mistura binária 50FC, esses compostos já não são tão evidentes quanto na mistura de referência e, consequentemente, na mistura com 80% de substituição, ainda é mais difícil, né, de visualizá-los. Através, então, do MEV com IDS, foi possível identificar os compostos inseridos, né, nesse sistema cimentício e que a presença desses compostos ela é reduzida, então, conforme foi aumentado o teor de substituição. Percebe-se também ali, através das imagens, que existe ali alguns níveis de vazios, né, que ficou sem ser ocupado, né, pelos compostos hidratados. E o teor de aglomerante disponível e o fator água, materiais cimentícios pode ter sido aí um dos fatores que influenciaram para isso. O fator água, materiais cimentícios, pelo fato de ser baixo, né, 0,25, talvez não deixaria espaço disponível para a formação desses compostos, como no caso da portlandita, que necessita de um maior espaço. Ainda foi feita a análise em relação da relação cálcio-sílica, né, que ela foi bem superior aos dados encontrados na literatura. E ainda foi feita a porosimetria por intrusão de mercúrio, para avaliar aí a rede de poros dessas misturas, como que se comportou. Percebe-se que conforme aumentou o teor de substituição do cimento por filler calcário, o volume de intrusão ele seguiu a mesma tendência, como a gente pode visualizar na figura 27. Já a área de poros ela foi variável. Percebe-se que para as misturas binárias, em relação à referência, ela foi relativamente alta, mas quando se compara a mistura ternária em relação à mistura binária 60FC, especialmente, aconteceu uma redução nessa área total de poros. Ainda foi possível, através da análise, retirar os dados em relação ao diâmetro crítico e ao diâmetro médio para as 4 misturas, as 2 misturas binárias, a mistura ternária e a mistura de controle, como a gente pode visualizar na figura 29 e figura 30. E também montar aí a curva de distribuição do tamanho dos poros para as 4 misturas em questão. Por fim, as 4 misturas foram avaliadas, né, separadas em classes, conforme as dimensões desses poros, e percebe-se que o maior volume de poros a gente tem aqui nessa cor roxinha mais escura, que seriam da ordem de 3 a 50 nanômetros. Então, como conclusão, através, então, do empacotamento de partículas, percebeu-se que, através da convergência, foi possível afirmar que a aproximação das curvas foi significativa e que o empacotamento obteve êxito. Em relação à resistência à compressão axial dos concretos, conforme o teor de adições minerais foi aumentado, a resistência diminuiu.
As misturas binárias apresentaram um desempenho de concreto de alta resistência, né? Se compararmos os dados obtidos com o que a norma prevê, que para um CAR é necessário 55 MPa de resistência, é viável o desenvolvimento de concretos com alto teor de filler calcário em misturas binárias de baixo consumo de CP. O desenvolvimento maior de resistência foi aos 28 dias. O bom desempenho das misturas em relação a ICQ e a IL, né, intensidade de clinker e intensidade de ligante. Em relação à resistência à compressão axial unitária, todas as misturas com adições minerais apresentaram valores superiores à referência. Já em relação à absorção de água, conforme o teor de substituição aumentou, a absorção ela seguiu a mesma tendência, ela apresentou um ganho, né, de absorção, um aumento da absorção. A mistura 70 FCDCV foi a que teve o maior teor de absorção, e a presença do filler calcário em altos teores, então, prejudica a absorção. Em relação à resistência a cloretos, conforme o teor de substituição aumentou, a profundidade média de penetração seguiu a mesma tendência, e a baixa disponibilidade de aglomerantes prejudicou a resistência à penetração de cloretos ali em relação às misturas binárias. A mistura ternária foi a que apresentou aí mais eficiente em relação às duas binárias. Em relação à microestrutura, através da difração de raio-x, foi possível verificar, então, aí essas alterações nos produtos de hidratação. A portlandita, ela apresentou-se de maneira semelhante nas misturas binárias e praticamente desprezível na mistura ternária, de igual forma a presença da etringita. Os monocarbonatos, como eu comentei anteriormente, eles não foram identificados, e observou-se uma redução nos compostos resistentes conforme o teor de substituição foi aumentado. Através da TG e DTG, pode-se concluir que houve diminuição conforme houve a diminuição na resistência à compressão axial, a portlandita também diminuiu, houve uma elevação no teor dos carbonatos e uma variação no teor de água quimicamente combinada. Através do MEV, na mistura de referência, foi possível visualizar, então, alguns compostos hidratados e houve redução na visualização dos compostos conforme o teor de substituição foi aumentado. Acredita-se, então, que a formação dos compostos de forma menos intensa se deve ao fato do reduzido espaço disponível e, claro, bem como a composição do material, né? A relação calciocílica ela foi alta nas misturas binárias e levemente reduzida na mistura ternária quando comparada entre ambos. Através da porosimetria de mercúrio, ficou evidente, então, o aumento da área de poros, porém, houve uma redução no volume desses poros. A viabilidade, então, do desenvolvimento de misturas com altos teores de adições minerais, considerando filler calcário e cinza volante, teores de substituições iguais ou superiores a 50% em relação à resistência à compressão axial. Já quando consideramos os dados obtidos para a absorção, para a resistência à penetração de cloretos, bem como através das análises microestruturais, ressalta-se, então, a necessidade de avaliar a finalidade da utilização desses concretos, bem como vai ser necessário aí um rigoroso controle do processo de produção. Como sugestões para trabalhos futuros, seria de aprofundar as análises da microestrutura das pastas em diferentes idades e proporções de substituição, avaliar o comportamento reológico em diferentes proporções de substituição em altos teores do CP por AM, a fim de melhorar, então, a reologia dos aglomerantes, estudar a durabilidade por meio da análise de carbonatação acelerada e natural, comparando uma em relação à outra, bem como a resistência aos sulfatos dos concretos com altos teores de filler calcário nas misturas binárias e nas ternárias com cinza volante, investigar a porosidade por meio da análise da permeabilidade dos concretos ao oxigênio,
com altos teores de filler calcário em ambas as misturas binárias e ternárias. Aqui tem algumas das referências que foram utilizadas na apresentação. E no mais era isso, quero agradecer. Qualquer